Amandona! Chique. Que prazer te receber aqui. Tudo meu. Tô muito animada. Hoje a gente tá aqui em São Paulo, no Doc Studio, na Vila Madalena. Meu podcast Já Parou Pra Pensar. Topa bater esse papo, então? 100%. Pensar é comigo mesmo. É com você mesma? Papos e vinhos, né? Papos e vinhos. Inclusive, Evino Perdizes, muito obrigada pelos vinhos maravilhosos aí. Obrigada Mais mesmo. uma edição. A gente tá amando. Tô até um pouco preocupada, né? Eu não tô não, sabia? Eu tô bem, assim. Tá tudo ótimo, na minha opinião. Amandona, eu sempre faço a mesma pergunta pra começar. Que é, como começou sua relação com a música? Como começou minha relação com a música? Eu tenho uma memória, assim, de estar no carro, assim, com meus pais. E aí, eu acho que era Fala Mansa que tava tocando. E aí eu comecei a cantar a música, minha mãe olhou pra trás e falou assim: que é isso? De onde você... Por que você sabe cantar essa música, né? E aí me chamou a atenção, porque eu realmente também não fazia ideia porque eu sabia cantar as músicas, né? E eu não tive exatamente uma família musical. A minha avó, ela toca piano, só que foi aquela senhora que participou de conservatório. Uhum. E o meu tio, ele tocava um violão assim também, mas ele morou a vida toda nos Estados Unidos, como muitos valadarenses. Do nada? Não, porque Valadares tem essa fama, né? Que toda pessoa de Valadares tem 3 coisas. Uhum. Que é uma bicicleta, um ventilador, porque um calor que só Jesus Cristo, e um parente nos Estados Unidos. Que também é verdade, porque existe essa fama sobre Valadares. Valadares eles chamam de Valadólares. Gente, que loucura, eu não sabia disso. Pois é. Não, inclusive quando eu fiz o primeiro vestibular de Direito, na primeira faculdade que abri lá, que era o FJF, caiu na questão aberta. Tipo assim, fale sobre o fenômeno antropológico Valadólares. Eu até ri, falei, gente! Deixa comigo. Ai, que engraçado! Sim. Isso é muito bom! E é muito verdade. Tipo assim, Gente, quando eu falo isso pro povo lá em casa, eles falam... quando eu vou contar a piada de um parente nos Estados Unidos, ele olha pra mim e fala assim... Muito mais que um, né? E é verdade. Maravilhoso, gente, eu amei. Mas fato é que, então, esse tio meu que tocava, ele morava nos Estados Unidos, então eu não tinha muito esse contato. Mas eu lembro também um momento que foi mais revolucionário pra mim e para o que depois se tornou uma carreira. Que eu tinha... E ter focado no Valadares. Mas lá em Valadares, eu estudava numa escola que tinha uma amiga, Isadora. Um beijo, Isadora. Obrigada por tudo. Você fez tanto por mim, nem sabe. E aí ela tocava no recreio violão, assim. E eu achava muito fantástico o movimento que isso criava no recreio. Assim, a galera sentava lá na rodinha e tocava. E eu achava aquilo, tipo assim, o máximo. E aí eu entrei nessa aula de violão com um menino que era o Augusto também. Obrigado, Augusto. Que era 2 anos mais velho que eu, assim. E ele me ensinou assim, dedo 1, corda tal. Não era tipo, o ré é formado pelas... Até hoje eu não sei isso, assim. A minha relação com a música é... fazendo música, não eu propriamente estudando. Porque logo depois que eu fiz essas aulas, eu comecei a tocar no recreio. E aí o dono da cantina da escola era dono de um bar na cidade. E ele falou, você quer uma quinta-feira lá no meu bar? Eu falei, quero. E você é menor de idade? Eu tive que tirar uma foto pra ir lá na OMB, que é a Ordem dos Músicos do Brasil, porque eu precisava ter isso, porque se passasse o juizado lá, eles podiam me carregar. Então eu tive que fazer uns registrinhos lá, eu era menor. Eu comecei, eu acho que a primeira vez que eu fiz um bar, eu tinha 14. Caramba! Eu ganhava o meu dinheiro, pegava a galera e a gente ia tudo curtir, pra não falar beber menor de idade. Já bebia com 14? Gente, quando você é do interior, existe realmente uma cultura de se começar coisas mais precocemente, assim. Então, todo mundo bebia. O que é muito contraditório, né? Muito. Porque hoje em dia é outra relação, né? Porque a gente morou muito tempo fora, eu e o João Paulo. E a gente tem uma diferença de idade muito grande, 9 anos de diferença. Então, quando eu fui pra Portugal, a gente morou numa cidade muito pequena. Foi a única cidade que a gente morou no interior. Todos aqui que a gente morou aqui no Brasil eram capitais. E aí, quando o João Paulo foi pra cidade, eu achava uma loucura as histórias que ele me contava. Eu falava, gente, é porque ninguém tem mais o que fazer. Porque, assim, adolescente em cidade de interior é muito pior do que em cidade grande. E aí, eles me contavam uns casos que eu ficava, tipo assim... Que louco! Eu não vivi essa adolescência, entendeu? E eu vivi, sei lá, tipo, Belo Horizonte, Salvador, né? Capitais, mas muito mais tranquila. Minha vida foi muito mais pacata. Não, a minha vida hoje... Eu sou uma pessoa que gosta de beber e tal. Obrigada de novo aí, galera do vinho. Tudo de bom? Evino Perdizes. Mas lá em Valadares tinha essa cultura mesmo, assim. Tipo, desde cedo a galera bebe. Tanto que quando meu pai, ele viu que existia um movimento de beber na minha turminha, assim... Ele me sentou e falou assim... Vai tomar cerveja comigo. Não precisa tomar na rua, não, pra você não... mas isso é melhor não também. errar a mão, assim.
E aí eu sempre fui a amiga que cuidava das amigas. Porque minhas amigas não sabiam beber. E eu sabia, porque eu não tinha proibição. Você foi ensinada, né? Eu treinei. Meu pai me treinou. Mas não tinha proibição, né? Que é uma coisa que realmente, enfim, eu acho que na cidade do interior também tem isso, né? Das pessoas serem um pouco mais conservadoras e tudo mais. E aí tem essa experiência do viver as coisas ali mais intensamente, porque é escondido, né? Sei lá. Mas enfim, esse é o caso de como eu encontrei a música. O álcool nessa época. Mas que legal! E foi muito nova, né? Viver essa experiência, assim, de tocar em bar. Também você deve ter vivido inúmeras histórias. Sim. Mas a partir daí, quando que você entendeu que a música poderia ser uma profissão, realmente? Você sabe que isso é recente? Tipo assim, porque a minha... Eu acho, assim, que existem os momentos, né? Aí que aconteceu? Eu comecei a tocar nos bares. E eu fazia, assim, 3 fãs no bar. Aí esses 3 fãs iam fazer um chá de panela, casamento, sei lá. E aí eles me chamavam pra tocar. Aí chegava nesse evento, eu arrumava mais 5 fãs. E aí esses 5 fãs iam fazer o evento e me contratavam. E aí eu comecei a rodar assim, tipo assim. E aí quando eu vim fazer faculdade de Direito, porque eu sempre quis sair de Valadares, assim. Eu sentia que Valadares, eu precisava de mais, assim, do que Valadares podia me oferecer. E aí eu topei, né? Tipo assim, eu vim de um lugar que... Eu sempre estudei em escolas que queriam aprovar os alunos em medicina, sabe? Ninguém falava de fazer moda, música. Era tipo tudo assim, tradicionalzinho. bem tradicional. Cidade interior, que negócio. E aí eu falei, beleza, vou fazer direito. Acho que sou uma pessoa de humanas. Sempre fui boa de humanas. E aí fui pra BH estudar direito. E minha relação com a música, em um certo período, foi tipo assim... Eu tocava numa rodinha de violão, alguém descobria, aí eu ia fazer um troco no bar. E até que um dia, uma amiga me chamou para ir na casa do namorado de uma amiga dela. Aí cheguei lá, e os donos da casa eram irmãos, assim, e eles eram meio musicais. Eles gostavam de tocar, ninguém era músico profissional e tal. Mas aí, beleza. Aí rodinha de violão, fui tocar. E esse povo depois fundou um bloco de carnaval. Alô Abacaxi. E me chamaram para fazer parte. E o Alô Abacaxi, ele teve uma expansão muito extraordinária, assim. O negócio até hoje. Hoje é Abalô Caxi, eu ainda tô lá. E quando eu encontrei o carnaval, assim... Então, eu ainda fazia direito. E... Tipo assim, depois que eu formei, eu já cantava pra, sei lá... 70 mil pessoas. Por causa do carnaval. E aí eu fiquei pensando, gente, eu nunca fiz um movimento ativo pra isso, assim. A minha relação sempre foi essa, de ganhar um troco, de fazer porque eu gosto. Boteco, cervejinha, amigos. E aí, na pandemia, eu achei literalmente que o mundo ia acabar. Ou se ele não acabasse, ele ia se transformar muito. E eu pensei, gente, você imagina se eu pego esse negócio e morro? Eu vou morrer advogada? Não vou. Não aceito, não quero, acho que tem nada a ver. E aí eu falei, bom, então é isso. Agora eu vou viver do que eu acho que é pra mim, assim. E aí, comecei, então, a fazer mais movimentos, assim. Fiz lives, desafios na internet, não sei o quê. Porque era pandemia, né? Aí depois que saiu, continuei meu trabalho no carnaval. Que, inclusive, culminou, hoje eu tenho o meu próprio bloco, né? O bloco da Mandona, que é muito legal, assim. Eu tenho muito orgulho de ter construído isso, assim. Porque, enfim, começou desse jeito. O tio da cantina, sabe? E aí eu subo no meu trio e falo... O tio da cantina sempre teve razão, né? Obrigada, tio da cantina. Mas, eu perdi o que eu tava falando lá no início, que era do bloco de carnaval Abalô Caxi. Aí, quando você entendeu a música como profissão, realmente? Pois é. Aí, eu fiquei, então, nesse movimento ali na pandemia, fazendo e tal. E aí, depois que a pandemia acabou, eu conheci uma pessoa também que transformou tudo, que é a Helena. Que enfim, a primeira vez que ela me viu, ela conta essa história, que ela pensou 2 coisas quando ela me viu a primeira vez. A primeira foi o motivo pelo qual a gente casou. E a segunda foi o motivo pelo qual hoje ela é uma pessoa, minha empresária, assim. A gente pensa carreira juntas. E porque depois disso ela começou a... Minha primeira missão com a minha música depois que a pandemia acabou era não ter que voltar para Valadares. Porque... E nem sobre Valadares, né? Sobre voltar pra casa da mãe. Eu queria continuar lá em BH. Então, não tinha grandes propósitos com a música até então, assim. Eu queria sobreviver da minha música, era isso. E aí, quando a Helena chega, o olhar faz assim, ó. Porque aí, agora você tem alguém que te ajuda, né? Quando você é artista independente, é realmente complexo. Porque você tem que fazer tudo e ser bom de tudo. Porque senão as frentes ficam ali meio capenga e a gente não consegue caminhar. Então, ela é realmente uma pessoa que trouxe um olhar, assim. E ela entrou, a gente começou a trabalhar junto, tipo, no final de 23, eu acho.
Um ano depois, a gente tava lá abrindo o show da Ana Carolina, por exemplo. Eu, tipo assim, nessa hora eu choquei. Falei, gente, eu acho que dá pra gente sonhar grandão. E desde então, um sonho só grandão. Mas isso é recente, assim, de eu realmente perceber que a minha música dá pra trabalhar com ela como uma carreira sustentável de verdade. Porque antes tinha esse desejo de ser sustentável, mas era muito mais... A única ambição era não voltar pra Valadares. Hoje em dia, eu quero dominação mundial, sabe? Assim, hoje em dia é outro lance. E então, o seu ponto de virada, assim, foi na pandemia? Foi na pandemia. Com esse medo de, tipo, morrer advogada. Justamente. Tipo assim, eu faço disso piada, mas era literalmente. Eu pensava assim, meu Deus. Ou sem propósito, assim, né? E teve um outro lance de virada aí também, que mudou tudo, que foi... O meu pai morreu em 2022. E não foi de Covid, assim. Ele teve uma questão no intestino e morreu, assim. E ele era um cara muito vivo. Vivão, acordava cedo e trabalhava um tanto, e tinha um tanto de amigo. E ele adoeceu e morreu, assim, em 6 meses. E foi uma coisa que me deu um pouco um desespero de pensar assim, gente, a gente vai morrer. E agora? Agora eu preciso viver, então. E isso também me deu muita coragem, assim, pra traçar um caminho que realmente tá mais associado ao meu senso de propósito. Porque ficar dentro de um escritório, ainda bem que tem gente que anima a fazer isso, porque, né? É importante, importante, né? Se a gente quiser perder o réu primário, tem que ter alguém ali pra ajudar a gente. Mas eu não queria ser essa pessoa. Eu queria ser essa pessoa. Sim. Então, tô trabalhando duro pra essa pessoa que existir cada vez com mais autenticidade, mais liberdade, mais conectada com o lance do propósito, assim. Eu já tive a experiência de perder 2 pessoas muito próximas e muito... que eu amava muito, e eu acho que se você consegue olhar o copo meio cheio, apesar da perda e apesar do luto, se transforma nisso de, cara, então eu quero viver muito. Cara, então eu quero realmente estar muito alinhado com quem eu sou, com as coisas que eu acredito, porque a vida é muito curta. Sim. Eu perdi minha mãe tinha 38 anos, hoje eu tenho 31, imagina. Eu fico o tempo todo pensando em perspectiva do tipo... Daqui a pouco, se tudo der certo, eu vou ter 38 anos. E aí eu não vou fazer as coisas que eu gosto? E aí eu não vou fazer as coisas que eu acredito? É muito esquisita essa sensação, né? Mas eu acho que é quem, de alguma maneira, consegue olhar essa perda por uma via mais positiva do que só o luto, que é muito difícil, né? Não me entenda mal, mas tipo... E eu acho que ele não acaba nunca, na verdade. Nunca. Assim, ele não é uma linha reta também. Eu hoje em dia... Tem dias que eu sinto muito mais do que no primeiro ano, por exemplo. Com certeza. Porque no primeiro ano eu acho que meu corpo entrou um pouco num modo sobrevivência, de tipo, vai viver sim. E aí o que eu fiz, na verdade, foi... Eu escrevi um disco inteiro. Que eu talvez nunca lance assim, não sei, né? Vão deixar aí pro universo. Mas que eu chamei de Replantar, porque existe um detalhe nessa história que o meu pai morreu no dia 5 de janeiro. Dia 6 de janeiro é meu aniversário. Então, o enterro dele foi no dia do meu aniversário. Então, essa onda de você pegar isso e fazer nascer uma outra coisa, assim, né? De replantar mesmo. E eu escrevi muito, assim, sobre o meu luto. E se um dia a gente for compartilhar essas composições, você vai ver que elas falam muito mais sobre vida mesmo. Sobre o tempo. Porque o tempo também foi um conceito que me pegou demais. Tipo assim, imagina que essa reflexão você traz, né? Da sua mãe. 38 anos, você tem 31. Que loucura. Então, tipo, pensando na perspectiva, esse tempo, eu tenho pouquíssimo tempo, sabe? E, na verdade, talvez você tenha muito, porque, né? E talvez eu tenha muito mais, ou talvez eu tenha menos, não tem como saber, não né? Não tem, por isso tem que o negócio da presença, né? Eu fiz até uma tatuagem, o aqui agora, que é pra realmente eu lembrar de, tipo... Eu sou uma pessoa ansiosa, sabe? Então, esse foi um fato que me ajudou a olhar pra dentro e perceber o quanto que eu vivia a minha vida pensando sempre na Amanda do futuro. Que eu precisava estar mais com a de agora, assim. Eita, que você falou isso lá fora. Agora, né? Caraca! E eu tenho essa coisa, assim, eu tenho muito na coisa de pensar na Amanda do futuro, né? A gente tava falando sobre chegar em casa, tomar um banho antes de deitar na cama. Eu sempre, tipo assim, tomo um banho antes de deitar na cama, tomo uma Novalgina, porque eu tenho 32 anos e realmente a ressaca, ela se transforma. Em dengue. Né? Em dengue. Absolutamente. Exatamente. Tipo assim, parece que você vai morrer. E aí eu tô sempre pensando lá na Amanda do futuro. Então, esses fatos eu ainda não aprendi. Eu ainda tô num exercício aqui, tipo assim, ferrenho de trazer sempre pro presente. Porque a minha cabeça, ela tá lá, sabe? E aí isso mudou também muito. Então eu diria que tem 2 momentos mais cruciais e modificadores da minha vida. E, portanto, também do meu sonho, da minha carreira e de tudo isso, assim. Que é o meu pai e a pandemia. Essa experiência do luto é muito louca mesmo. Muito. A gente casou recentemente, né? E um dos períodos que eu mais fiquei triste foi pré o casamento, assim. De pensar que eu tava vivendo... Foi na minha formatura, foi um dos dias que eu mais chorei a perda da minha mãe.
E perto do casamento, assim, de falar, caramba, tipo, eu tô vivendo coisas e aí, entendeu? E aí a gente perdeu uma irmã também, e aí você fala, caraca, tipo, mais pessoas e pessoas muito importantes, muito estruturais e eu tô muito feliz, mas que esquisito não ter essas pessoas aqui pra compartilhar, né? Então, agridoce o tempo todo ali, né? De tipo… Mas é isso. Esse dia eu fui no casamento de uma amiga muito querida, assim. Uma coisa meio cinema mesmo. Que ela casou no Mirante. Ah, tipo o nosso. Chique demais. E aí ela desceu, assim. Toda vez que eu vejo uma noiva entrando com o pai, eu choro muito. Mas é um choro também de saudade. Hoje em dia não é um lugar que dói a ausência demais, assim. É mais, assim… Eu não lembrar que eu não vou conseguir ver mais. Sim. Mas eu tento trazer a presença… Eu tenho comigo, assim, que enquanto eu viver, meu pai vai viver. Totalmente. Porque eu tô aqui falando dele. Sim. Então, vocês não conhecem ele, mas… Conheci, sim. Foi ele que te apresentou, vai tomar cerveja em casa, sim. Sim. Que te deu essa liberdade. Então, assim, com certeza. Pois é. E é isso, realmente, eu poderia ficar horas aqui falando sobre luto, porque é um assunto que a gente não fala muito na vida de uma forma geral, porque ele costuma parar aqui, a gente começa a dar uma engolida, né? Porque realmente toca coisas que são do corpo, não só da cabeça. Mas me mexeu muito comigo mesmo, assim. Mas muito mais ampliou uma noção de vida e de presença do que qualquer outra coisa, assim. E isso é muito bonito, muito bonito. E admirável, porque são poucas pessoas que conseguem enxergar a falta desse jeito. Mas né? é um exercício também, né? Não, completamente, completamente. Eu me identifico com o jeito que você enxerga isso, mas eu sei que é difícil. Porque as pessoas nem sempre têm esse lugar, né? E é isso, é agridoce o tempo todo, né? Uma hora tá bom, outra hora nem tanto, uma hora tá bom. Mas pra mim é o único caminho possível de você continuar sendo feliz. Total, e assim, mas é isso, vai continuar fazendo falta, né? Assim, cai um varal lá na minha casa… Lágrimas, porque era meu pai que fazia isso pra mim. Estraga meu carro na rua, lágrimas, porque era o meu pai que resolvia isso pra mim. Então, tipo assim, não só nas funções, né? Mas eu morei fora da casa do meu pai muito tempo, porque eu moro em BH e ele morava em Valadares. E então não tinha falta do toda hora. Sim. Tinha falta nos momentos que eram os momentos que a gente tinha, assim, né? Mas é isso, vai ser eterno. E o que eu faço com isso hoje é transformar na minha arte e na minha vida. E eu acho que é o melhor que a gente pode fazer, inclusive para manter uma presença saudável dessas pessoas que construíram tanto na vida da gente e a gente continuar construindo, né? Com certeza, com certeza. E aí, você lança seu primeiro trabalho em 2020, com esses starts todos, que foi um single de nome 26. E aí eu queria saber quem era a Mandona daquela época. Era essa que eu te contei, velho. 2020 é pandemia. E aí, eu lembro que eu tava fazendo audiência online, né? E eu saía da audiência assim… Gente, se eu precisar dar bom dia pra mais uma excelência, eu vou mandar essa excelência aí, sabe? Ô, excelência, só pode estar bêbado. Eu pensava muito, assim, eu tava muito desgastada com aquilo tudo. E aí eu morava com duas amigas muito especiais, assim, que acompanharam esse momento, assim, eu sofrendo muito com aquilo. E elas falaram assim, amiga, larga. Se precisar, nós vamos dar um jeito aqui, a gente paga esse aluguel, larga esse negócio, vai, vamos embora. E aí, eu escrevi um e-mail pra galera assim, oi galera, faz o pré-save da minha música e um abraço. E fui embora, mandei o link do pré-save de 26, que é uma música que fala muito… Assim, essa música, na verdade, é muito engraçado, porque até 2024… O que tem de lançamento, o que tem de movimentação, sou eu tentando muito, não fazendo a menor ideia do que eu tava fazendo. Porque hoje eu ainda aprendo muito. Nessa época eu só queria ter alguma coisa lançada para eu conseguir abrir uma outra porta. Porque, de alguma forma, quando você faz um lançamento, você se torna um cantautor. E aí existem outros públicos, outras portas, outras coisas. Então era muito nessa movimentação. Mas quando eu olho para isso hoje, assim, para os lançamentos do início… Ainda estamos no início, né? Mas realmente, assim, do início. Primeiros, né? Dos primeiros. Eu ainda compartilho muito, assim. A Amanda, de 26 anos… essa música 26, ela fala muito sobre essa coisa de uma angústia, assim, não num lugar ruim, mas no lugar do não resposta, né? Da gente ter que caminhar e confiar no caminho e pensar que é só o começo, né? O refrão fica lá, são só 26. É isso, minha filha, você tem 26 anos, ainda tem muita vida, fica tranquila e bora. E aí, depois disso, a gente caminhou com um monte de coisa. Hoje é uma música que eu nem escuto muito, mas eu vou trazer ela pro meu show de novo, sabia? Porque eu fico representada de pensar nessa Amanda e lembrar que a de 32 mudou muito,
Mas tem muitas coisas que são da de 26, Sim, né? E teve a coragem de fazer e continuar, né? Porque não é só começar. Tem que sustentar. É. Que o BO mesmo mora aí. É. No sustentar, né? E aí, em 2025, você lança seu primeiro álbum. Se Eu Pudesse, Te Beijava Até a Voz. O que mudou da Amanda de lá e da Amanda de agora? Eu acho que é mais fácil pensar o que não mudou. Porque realmente, quem convive comigo dentro da minha intimidade sabe, assim, o tanto que eu sou uma pessoa muito disposta a me conectar com a minha melhor versão. Mesmo, assim, eu tô sempre num trabalho comigo mesma pra poder ter uma vida mais legal, pra eu ser mais legal comigo, pra ter experiências. Porque o meu sonho, na verdade, é ser uma velha que vai ter a sua pousada na praia. Ah, você já tá super caminhando pra isso. Sim, você já tem sua pousada nas montanhas, querida. Ah, porra. Não fala, não. Na verdade, fala sim, vem se hospedar com a gente. Casa domina. Casa domina. @ a casa domina. Mas eu tenho esse sonho, assim, eu me penso como uma velha, assim. Porque é muito doido a gente pensar no propósito e no caminho, né? Então você tem que imaginar um pouco ali onde você quer chegar. E aí eu me imagino uma velha na praia que vai lá fazer suas canções e as pessoas vão vir até o meu lugar porque elas querem dividir isso e ouvir histórias maravilhosas de uma pessoa que teve coragem de viver e que teve uma carreira musical. Então, tipo assim, é essa velha que eu quero ser. E aí, por que eu tava falando isso? Pra ser essa velha, quem é a Amandana de agora? Pois é. Aí, o que não mudou, né? Ou o que mudou, assim. Então, eu mudei, tive muitas versões nesse meio do caminho. Mas eu acho que o que principalmente mudou foi a minha noção de até onde eu posso ir, assim. Tipo assim, eu acho que no início existia muito mais restrições… De sonho, de talvez. sonho, é isso. Eu acho que eu aprendi a sonhar mais, assim. E acreditar que é possível. E acreditar no potencial de que, tipo, você pode fazer isso. Na verdade, você pode fazer muito mais do que você acha que você pode fazer. E esse disco, ele foi uma representação muito mágica mesmo, assim, de todos os caminhos, assim. Eu tenho muito orgulho, assim. Eu tô doida querendo lançar o próximo já. Porque é isso, né? A gente tem sempre mais o que falar e a gente quer estar na mesma página do nosso momento. Mas é um trabalho que eu me orgulho muito, porque é muito louco pensar que eu, lá de Valadares, com essa história toda que eu te contei, e na verdade eu te contei nada, a história é muito mais longa. Lançou o primeiro disco com produção de Luísa Brina, que pra mim é uma das mentes mais incríveis da música hoje em dia. A Letrux, que é uma pessoa que eu admiro, eu queria lamber o cérebro dela, tipo assim, ela é uma pessoa muito especial. E Juliana Linhares, que eu também não sei nem como é que fala de Juliana Linhares. Então, você imagina, essa Amanda aí que não sabia sonhar, não sabia pra onde ir, e que tava ali num mood um pouco resistência, só pra não voltar pra Valadares, lançou o seu primeiro disco cantando sobre liberdade, sobre amor, sobre desejo, sobre mulheres que amam mulheres, sobre intensidade e sobre dores e delícias da vida, né? Enfim, com esse elenco maravilhoso de mulheres, assim. Então, eu olho pra isso… Eu fico chocada às vezes. Tipo assim, tipo, E que não foda. só isso, né? Pra além desses feats maravilhosos, ainda fez tudo embaixo d'água. Teve isso, os clipes, né? Então, assim, não sonhou pequeno, não. Não começou sonhando pequeno, não, tá? Então, depois que eu aprendi a sonhar grande, eu comecei a dar esse trabalho pras pessoas, sabe? Pras pessoas, diga-se Helena, que é, enfim, a minha companheira. Que essa história é até engraçada, assim, porque esse disco, como foi o primeiro, a gente teve várias coisas que a gente errou nesse meio do caminho. Até eu encontrar com Luísa Brina, eu comecei a fazer com outro produtor, e tava ficando uma onda um pouco pop. E eu pensava, a pessoa vai no meu show, não vai ter beat no meu show. Eu sou… Essa aqui é a minha escola, é voz e violão. Então eu quero pegar o que é realmente referência pra mim, construir uma coisa que seja a minha cara. O meu primeiro disco é a minha única chance de lançar o meu primeiro disco. Então tem que ser um negócio que realmente conte uma história. E aí, a gente gravou com esse produtor, aí a gente tentou fazer um audiovisual, aí… Sabe quando não bate, assim? E aí, depois comecei a gravar com a Lu. Aí eu peguei a referência dos sons… Mas como que foi essa mudança, assim? Você já tinha as coisas gravadas? Eu tinha o repertório do que eu queria que entrasse pro disco. E aí comecei a gravar com esse produtor, que é super competente, faz trabalhos maravilhosos. Mas realmente teve… eu acho que eu precisava de outra linguagem. E aí, nesse meio do caminho, conheci Luísa Brina. E pensei, eu quero fazer um disco das sapatonas da MPB. Que é isso que eu sou. Eu sou uma sapatona da MPB. Eu adoro escutar a Cássia Eller, entendeu? Até hoje eu escuto a Cássia Eller, é Ângela Rorô,
entendeu? Adriana Calcanhoto, Ana Carolina, Zélia Duncan. Essa galera que me inspira, foi com esse som que eu escutei, assim. Então eu falei, Lu, eu quero fazer um disco com essas referências, porque eu quero um disco que seja a Mandona. E a Mandona é uma mulher que, como eu falo isso pra todo mundo, parece, é porque pra mim realmente é relevante, que é, eu tenho Lua Escorpião. E pra quem não faz ideia o que isso quer dizer as coisas, eu sinto muito profundamente as coisas. Meu negócio é no mergulho profundo, eu não sei aqui. Meu negócio é lá. A gente faz terapia semanal, inclusive, às vezes 2 vezes por semana, pra poder dar uma equilibrada. Mas a ideia do se eu pudesse te beijava até a voz e gravar debaixo da água, era pra representar esse mergulho, que é sentir sendo a Mandona. E aí, quando a gente foi tentar pela 2ª ou 3ª vez, assim, chegar numa estética que valorizasse todo o meu sonho, o nosso sonho, porque, enfim, né? Eu saí de casa, assim, pra fazer umas fotos pra um lançamento que eu ia fazer antes, que era Perigosa. Aí a Sara fez fotos belíssimas, sempre registra lá nossos momentos. Sara Leal, muito obrigada, tudo nosso, nada deles. E aí eu fui pra casa da Sara tirar essas fotos, eu falei, Sara, eu preciso de ajuda, velho. Eu preciso descobrir aqui como é que nós vamos fazer e tal. Aí eu fui e contei pra ela essa história sobre o Lua Escorpião, sentir profundo, mergulhar, barará. E aí a gente começou a viajar nessa coisa de mergulhar mesmo. Aí até que a gente pensou no início fazer um aquário e trocar as coisas que vão estar dentro do aquário. E, enfim, aí a gente foi orçar o aquário. Não vou fazer aquário, não. Esquece esse negócio de aquário. Porque... Aquário dessa vez, não. E assim, também ia ser uma parada que eu ia ter lá um trombolho infinito, que eu ia fazer o quê com aquele aquário, sabe? E aí, depois a gente descobriu, eu encontrei uma pessoa no caminho, também, que foi Luciana Leite, muito obrigada, Lu, que fez uma pesquisa e entendeu que tinha uma escola de mergulho em BH, que de repente a gente podia levar pra lá. Aí depois que eu saí lá da casa da Sara com essa ideia de mergulho, eu cheguei pra Helena e falei, Chu, é isso, nós vamos gravar debaixo da água. Ela falou, a gente não falou que ia fazer uma parada simples, que nós estamos sem dinheiro, não sei o que lá. Falei, olha, eu não sei explicar, entendeu? Não tem outro jeito, a gente vai ter que dar um jeito de arrumar esse dinheiro e nós vamos fazer debaixo da água. Aí a Lu fez esse orçamento todo, a gente foi fazer essa visita técnica. E aí tinha... E você sabia mergulhar, assim? Então, eu fiz aulas de apneia. Você tem noção, foi realmente assim, um preparo, eu tive que fazer um preparo. E isso foi tudo no carnaval acontecendo. Nadar eu sabia, nunca tive medo de nadar, de mergulhar, nunca tive problema com isso, assim. Mas tinha um lance de... A profundidade da piscina, acho que eram 3 metros. E assim, aí tinha uma telinha que era do lado de fora. Então eu não precisava de materiais aquáticos para poder gravar dentro da piscina. O que facilitava muito. Horrores, né? sim. Porque a gente não tinha muito tempo e tal. E aí eu fui nessa escola de mergulho. E é o Marcão, que é o dono lá, muito obrigada. Falou assim, você vai precisar aqui fazer umas aulas. Porque eu não sei se você sabe, pra você mergulhar com cilindro, você precisa ter carteira. Sei. É tipo, você precisa ter, igual você tem de carro, uma habilitação pra você poder operar aquele negócio. E aí, realmente, o negócio começou a ficar muito complicado. E aí ele falou assim, não, tem um cara aqui que ele dá aula de apneia, não sei o que lá. E aí eu fui, o Felipe, mergulhador. E ia ficar mais feio também, né? Então, melhor a apneia. Total, assim, o negócio não era eu mergulhar com aquilo. Eu precisava de ter uma noção sobre aquilo pra poder mergulhar e ser seguro. Porque realmente era assim. Aí, beleza, eu fui lá fazer aula de apneia. O Felipe falou assim pra mim, beleza, sua apneia é ótima, vai conseguir. Eu tinha parado de fumar, rock and roll. Então eu já tava com autoestima de que eu podia ficar debaixo da água. Só que pra poder fazer esse rolê, eu precisava do Marcão, que vinha com um cilindro. Era assim, aí eles me levavam pro meio da piscina. Na verdade, a equipe mergulhou, marcou lá no chão, onde que eu tinha que ficar. E aí tinha toda essa logística, que vinha eu, Marcão e o Felipe, que é o de apneia com o cilindro. Eles me botavam na marca e eles tinham que me colocar lastros, que são pesos. Porque quando eu fui lá fazer a visita técnica, eu descobri que você tem uma aquacidade no corpo, que você precisa de balancear pra poder você ficar em pé lá. Eu, por exemplo, tenho essa parte aqui, ela sobe antes. Então, se eu vou tentar ficar perto lá, minhas pernas sobem. Então, eu não conseguia ficar debaixo d'água sem colocar peso. Então, eles me levavam pesadona lá pro meio, assim. E aí, eles me soltavam. Gente, era igual âncora mesmo, assim. Eu ia lá pra baixo. Aí, eles me colocavam. Aí, o Marcão me dava o cilindro. Aí, eu respirava no cilindro. Logística. Não, você não tem noção. Eu fiquei 7 horas de terno debaixo da água. Caralho. Frio. Foi horrível. Mas depois o resultado ficou foda. E eu tenho muito orgulho disso também, assim. E é uma história excelente. Só eu e Billie Eilish, né? Que gravamos debaixo da... Não, e sabe o que foi engraçado? Que eu fiquei muito chateada. Chateada, mentira, né? Isso é drama e tal. Mas...
Logo que a gente fez Debaixo d'Água, a Billie Eilish lançou o trem Debaixo d'Água. Ai, ficou parecendo que você copiou Pareceu que eu ela. copiei. Eu juro que eu nem sabia. Eu Eu acompanho... tenho certeza que não. Eu nem... Não, Tenho certeza que não. não foi mesmo, assim. Eu falei, poxa vida, velho. Entendeu? Mas que Tudo foda. bem, é. Mas foi isso, assim. Aí o cara me Talvez dava ela lá tenha um lua cilindro. escorpião também. Um dia nós vamos conhecer Billie Eilish e a gente pergunta pra ela. Tipo assim. Mas enfim, foi isso. Aí o cara me botava o cilindro lá, aí eu respirava, aí o outro me botava na posição, aí ele falava assim, me cutucava pra falar, valendo. Aí eu, tipo, tirava, ele saía da cena, eu abria o olho, porque assim, cloro na piscina, e fazia o action que a gente tinha combinado. Só abria o olho no momento que, valendo, porque senão eu não conseguia ficar. Então foi assim, uma puta logística mesmo. Mas eu fiquei representada. Quando eu assisto, eu falo, aí, ó, era isso que eu queria quando a gente foi fazer o audiovisual. Que legal. Muito incrível, incrível, incrível. Baita processo, baita tudo, assim, tipo, que gostoso ouvir. E aí, tem uma parte que eu achei muito curiosa, assim, não tem nada a ver com o seu álbum, foi que você participou do TED de Governador Valadares. Participei. Eu nem sei se fala TED, é TED? É TEDx. TEDx. É, o TEDx de Governador Valadares. Eu queria saber de onde veio esse convite, o que aconteceu pra você participar. Porque é um programa super legal, assim, Sim. né? É, o TED Talks, eu acho que ela é a maior plataforma de palestras que existe, talvez, no mundo, assim. É uma coisa, assim, bizarra. E só gente legal faz. Então, eu também muito achei legal. muito legal quando eu recebi esse convite. Muito legal. Achei muito chique. Eu também, sabe? Tipo assim, a Helena veio falar comigo e falou assim, olha, o Ademir, que é a pessoa que fez a curadoria do TEDx Valadares, aliás, muito obrigada, Ademir, você é muito foda, eu torço muito por você, obrigada por tudo. E ele falou com a Helena assim, olha, a gente tá fazendo a curadoria do TEDx Valadares, e eles têm uma coisa que é muito legal, que é pegar pessoas que têm histórias que inspiram e que sejam do lugar. Tipo, ou que sejam da região. Tem pessoas que não, mas a maioria das pessoas são pessoas que estão relacionadas ao lugar. E aí, esse ano lá, o tema foi Sociedade Plástica. E a gente queria discutir, assim, o povo da curadoria, né? Queria discutir sobre esse lance da inteligência artificial versus, né, o mundo e a arte e com autenticidade e tal. Então, eles me chamaram para falar sobre autenticidade. E eu achei isso muito... Imagina, Amandona, a gente acha que você é foda, vem aqui falar sobre autenticidade. Eu fiquei me sentindo muito autêntica, sabe assim? Selo de autenticidade, né? Que legal, selo autenticidade. Só que, sim, pra ser sincera, foi um momento muito importante do meu ano, assim. Eu sinto que eu tô numa travessia, assim, coisas da Amanda, sabe? E preparar essa palestra pro TEDx, primeiro, revisitou a Amanda advogada, que tem que falar com início, meio, fim, sei que lá... Tempo valendo ali, né? Porque ficava um negócio ali, com o tempo valendo. Você tem um tempo pra falar, você não pode ir. A gente quer botar aqui também. É bom. Porque às vezes se perde A gente vai com Deus, né? É. Mas então, aí o formato do TED Talks, do TEDx, é isso. Eles colocam lá um tempo e você tem 15 minutos, uma coisa assim. Super curto. E aí, então, você tem que realmente preparar um negócio, né? E com início, meio, fim, articular e treinar, assim. Então, eu passei um tempo treinando e organizando o que eu queria trazer sobre a minha história e sobre o que eu penso que é autenticidade e... Porque o TEDx tem essa coisa de ideias que revolucionam, que transformam, que, tipo, geram ação. Então, o que na minha história eu poderia trazer que ia provocar as pessoas a pensarem sobre a própria autenticidade? E isso foi muito incrível pro meu momento pessoal, de me ver falando. Amanda, você devia se escutar mais. Sabe assim? Então eu tive muito esse momento. Você devia ser mais sua amiga, né? Você devia ser mais sua amiga. Você devia ouvir mais aqui a sua voz do que é você mesmo, assim. Porque é isso, a gente vive num mundo hoje realmente plástico, que recompensa a performance. Que todas as pessoas são viciadas em rede social e não se fala muito sobre isso, porque é um vício que todo mundo tem. Uma coisa a gente fala sobre tabagismo, por exemplo. Que muitas pessoas, mas algumas pessoas, assim. Celular não, tela não. Todo mundo é viciadaço o tempo todo. Então, a gente fala pouco sobre isso, assim. E aí, a gente viver nesse mundo que é dessa forma, faz com que a gente se desconecte da gente, assim. Mesmo, assim, de você esquecer um pouco quem é você, porque você tá o tempo todo ali se comparando, vivendo a vida dos outros e entender os valores que o capitalismo põe. Com a sua vida normal, Exato, né? você não sabe que hora que é, tipo, ainda mais quando você é artista, quando você é pessoa pública, quando qualquer coisa assim, você fica ali perdido mesmo, assim. E eu tava me sentindo num momento um pouco desconectada com toda essa história que eu te contei. Do porquê que eu larguei, do porquê que eu decidi seguir esse caminho, assim. Eu tava cansada, muito cansada emocionalmente, assim. E
me desconectei um pouco disso. E aí, quando eu fui fazer e falar sobre tudo que eu pensava a respeito da autenticidade, eu me resgatei muito nesse processo, assim. Então, para além de muito obrigada, TEDx, por essa oportunidade, eu fiquei me sentindo a maioral. Muito legal, porque… É muito chique. Muito chique mesmo. Muito chique. E aí E você é uma super comunicadora. Eu te conheci, inclusive… sendo comunicadora. No palco lá que eu fui MC. Da virada cultural de BH do Tranquilo, Foi, né? E aí eu lembro que eu me apaixonei por você ali. Porque eu falei, que loucura, tipo, que presença de palco, que jeito de falar, que graça. Você é graciosa, entendeu? E é gostoso de te ouvir falar e tudo mais. Claro que ele, naquele contexto, tinha uma besteira, né? Uma graça ali. Mas aqui você continua sendo graciosa, né? Tô comparando porque ali você tinha que falar eu tinha uma ficha, agradecer um patrocinador, né? Diferente de eu estar conversando com a Amandona, né? E mesmo assim, é gostoso de te ouvir. É interessante entender como é que foi essa trajetória. Então, você é uma baita comunicadora. Então, quando eu vi isso, eu falei… caralho, faz todo sentido. Muito obrigada, que bom. Fico feliz de ouvir isso. Muito legal. Que bom. É realmente legal, assim, porque… eu também fiquei me sentindo assim, tipo assim, que legal, né? E eu há pouco tempo também reconheço, assim, as potências dos meus outros trabalhos artísticos. Porque é isso, assim, né? A música, ela é a minha principal linguagem. Mas é uma das linguagens que eu tenho, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de dividir, de trocar, de ouvir e aprender, assim, com o outro. Então, quando eles me fizeram esse convite, e todos os outros convites que chegam num lugar que é fora da música, me engrandecem muito, porque me dão essa visão carinhosa que você teve comigo sobre mim mesma, assim. Então, obrigada. Faz seu podcast. Não. Que eu sei que você tá aí com planos. Eu vou amar. Não, eu também, assim. E, assim, esse lance do podcast também é uma oportunidade, porque… a nossa casa, a ideia dela é facilitar esses encontros e receber essas pessoas e contar essas histórias. Então, eu tô me sentindo quase na obrigação de fazer um podcast. Eu acho. Sabe? Tipo, é maravilhoso, faz. Não, inclusive você já tá convidada, tá? Eu quero, Na hora que ele existir, nós vamos trocar aqui. Meu sonho é que alguém me convide pra me entrevistar. Tá convidada. Porque eu acho que deve ser uma posição muito diferente do que… eu nunca fui entrevistada, né? E eu fotografo também. E aí, a primeira vez que eu fui fotografada, eu falei… eu aprendi tanto sobre fotografia. Bota fé. Porque você tá num lugar que você tá fazendo a outra coisa, né? Sim. E aí, eu fiquei… meu Deus, que loucura. E eu me tornei melhor fotógrafa das vezes que eu fui fotografada. Todas as vezes. Eu saí esbarrada de algum jeito, assim, sabe? E aí, eu falei… gente, por favor, eu queria muito que alguém me chamasse pra… Não, já tá chamada. Não existe ainda, mas ele vai existir e vai ser o máximo. Eu também acho. Vai ser ótimo. Eu também acho. Quando você for lá em BH, a gente já vai fazer essa agenda e a gente vai gravar isso. Vai ser especial. Amei já. Não, e eu também vou adorar estar nessa posição de ser a pessoa que mais escuta do que fala. Eu tenho facilidade de falar sobre mim, sobre as minhas coisas e tal, porque… enfim, eu sou uma pessoa falante. Mas eu vou adorar também estar nesse lugar de escutar. E de pesquisar. E de estar curiosa de ouvir, né? Sim. Então, eu acho que é um exercício muito foda também. Muito gostoso. De comunicação, eu né? Eu recomendo. Já tô animada, então. Já tô me sentindo convidadíssima. Não sentindo, não. É 5 planetas em Capricórnio que eu tenho. Tá escrito na pedra. Você sério? vai. 6, na verdade. Você sabe que Gabs é capricorniano do dia 6 também, viu? É mesmo? A gente é muito irmãos. A gente tá chegando no final. Ah, que chateação. Vinho e conversa, eu não preciso treinar pra gente, isso, entendeu? No seu podcast, a gente também vai ter vinho, então. A gente vai ter o que você quiser. Combinado. Qual que é o significado da música pra você? Acho que… nossa, eu podia falar mais 2 podcasts falando desse assunto aí, mas eu acho que se fosse pra reduzir, talvez… propósito. Assim, a música é meu propósito. E propósito no sentido mais filosófico da coisa. É o que me move, assim, e é pra onde eu quero caminhar sempre em direção, assim, de ladinho. Que é isso que eu tô aprendendo agora, né? Porque normalmente é me puxando e eu assim… espera um pouco! E aí… aprendendo mais, trazer aqui pro lado e a gente ser companheiras. Nesse propósito da gente caminhar juntas. Bonito isso, bonito. E é verdade. E agora são perguntinhas rápidas. Eu falo uma coisa… de frente com o Lu. Isso, exatamente. É nessa vibe mesmo. Já saquei. Um medo, cair de moto. Nossa, se você me pergunta um medo, eu falo, um só, querida? Não, você sabe dessa entrevista da Marília Gabriela com a Ludmilla? Não sei se eu vi, não. Então, a Marília Gabriela fala, um medo, a Ludmilla, cair de moto. Ludmilla maravilhosa. É maravilhoso isso. Eu ia falar assim… de todos os medos morrer, do mundo, cair de moto. Você jura? Tipo assim, é maravilhoso. Eu amo. Eu sempre faço essa ref. Eu amei. Um estilo musical? Reggae. Reggae? Nossa, eu não amo. imaginava. Vocês são irmãos mesmo. Gabs ama. Eu, tipo assim, não sou a pessoa que faz muito reggae, mas eu acho o reggae…
tipo assim, eu acho maravilhoso, eu acho democrático. Eu acho que ninguém vai tocar um reggae e vai sair do lugar. Porque ele faz todo mundo balançar, sabe? Eu acho o reggae muito foda. Achei surpreendente, mas amei. Eu amo. Um lugar que você sonha em tocar? Um lugar que eu sonho em tocar. Tantos, né? Mas eu acho que a gente pode pensar um palco do Lola, por exemplo. Um próximo lugar que eu gostaria, que eu acho que é possível, né? Legal. Na verdade é provável, vamos pensar assim. É. Vai acontecer. Com certeza, já tá em algum lugar, só não chegou. Mas vai chegar, né? Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto? Todos, né? Mas eu queria muito... A Letrux é uma artista que pra mim tá nesse lugar, assim. Eu me identifico muito com o jeito que ela pensa. E me inspira a pensar do jeito que ela pensa, assim. É uma pessoa que fala sobre brincar mais, sabe? Então, essa relação do pensamento dela, assim, me inspira muito na vida. Mas eu tenho conhecido muito a Jadza, que é uma pessoa que eu tô apaixonada por, assim. E não vejo a hora da gente fazer trabalhos juntas. E vai acontecer, porque eu não vou largar do pé dela enquanto ela não vier trabalhar comigo. Porque ela é muito maravilhosa e me inspira muito também. Ela é mesmo. As duas, aliás. Qual é o desejo atual da sua carreira? Eu acho que eu quero fazer uma Eurotour. Assim, a Amanda de agora, assim. Na verdade, tem vários, porque eu quero lançar esse próximo disco. Mas pensando na Amanda desse ano, eu queria levar minha música pra outro país, assim. E dominar o mundo, dominar o mundo, sim. Mas eu quero muito levar minha música pra outros países, assim. E ter a chance de ver como que bate numa pessoa que não faz ideia quem eu sou. Ou sabe pouco sobre mim, né? Que ali tá muito fora da bolha. Ou que às vezes nem conhece o idioma, né? Exato. Então isso é uma coisa que me provoca, assim, enquanto artista agora. Sair aqui um pouco do Brasil e descobrir outras coisas. Que legal. Um medo? Sacanagem. Cair de moto. Ai, muito obrigada. Obrigada, cara, eu você. ficaria horas conversando com você. Eu também. Você é demais. Todo sucesso do mundo pra você mesmo, assim. Idem. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você. E sucesso pro podcast e pra todos os projetos. Eu acho que tem que continuar fazendo. Que bom que você faz. Obrigada por fazer. Continue fazendo, porque a gente precisa, enquanto comunidade, enquanto indústria, enquanto pessoas no mundo, de ter esses espaços. Então, parabéns a todo mundo da equipe por toda a movimentação. Só fui bem tratada e encorajada aqui nesse lugar. Que continue assim. Muito obrigada. Bom. Obrigada demais. Segue meu arroba siga Mandona. Obrigada Obrigada, amor. mesmo.